Jesus. Queridos, nós temos trazido durante esse período mensagens de esperança, mensagens de vida e paz. Para você que é membro da igreja, o irmão sabe que a gente vinha caminhando com os estudos aí no texto de Efésios. Nós paramos um instante com esses estudos para meditar em temas que têm mais a ver com este momento, com a relação que nós temos tido com a chamada pandemia. E hoje eu quero meditar com os irmãos em algo que Deus vem colocando no meu coração, lições que a gente pode tirar desse tempo, lições que o Covid-19, o coronavírus, pode nos trazer. A verdade é que nós somos seres pensantes, nós somos seres que temos a capacidade de aprender. O ser humano, diferente dos demais animais do reino, nós somos aqueles que temos a capacidade de mudar radicalmente o nosso ambiente. Os outros animais do reino, eles se adaptam, eles se permitem viver dentro do ambiente. Nós não, nós modificamos, e modificamos radicalmente. Temos a competência de interpretar a situação, ou ao menos deveríamos, olhar para as situações com um olhar mais interpretativo, com um olhar mais reflexivo, para que nós possamos entender e aprender com as coisas. A nossa geração é uma geração que está vivendo esse momento, coube a nós e não a outros. E pensando em algo mundial, algo que tenha atingido a humanidade como um todo, talvez, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tenha um evento que tenha mobilizado tantas nações, se não o mundo inteiro. A turma da Segunda Guerra Mundial, ali entre 39 e 45, já estão indo embora, são poucos os sobreviventes, mas nós que estamos nessa geração, estamos passando por isso. A história vai contar a respeito desse momento e vão falar de nós, vão falar daquilo que nós vivemos e como nós vivemos, como nós reagimos a isso. O tal do Covid-19, chamado aí coronavírus, ele aparece a primeira vez, ele é registrado em 1937. Ele está com uma incidência diferente, maior nesse momento, mas a primeira catalogação que aparece dele foi em 37. Em 1965, ele passa a ter a descrição que tem hoje e passa a ter essa denominação, passa a ser chamado de coronavírus. E é uma coisa interessante, voltando à questão de sermos seres que aprendem, que reagem, que interpretam as coisas. Nós temos dificuldades de ouvir alguns professores e temos facilidade de ouvir outros. Presta atenção. Às vezes você adolescente, você jovem, tem alguma dificuldade de ouvir o seu pai, de ouvir a sua mãe. Talvez você tenha dificuldade de ouvir, de atender um professor ali de uma matéria que de repente você não tenha muita afinidade. Mas tem determinados professores, tem determinados instrutores que têm uma competência para fazer a gente ouvir, para fazer a gente aprender, que é algo fantástico, algo impressionante, como por exemplo a dor. Nós somos muito obedientes à dor. Se a dor manda a gente ficar deitado, pode estar o sol que for lá fora, pode ser feriado, podemos ter todas as condições de sair, condições financeiras, mas se a dor disser assim, fica na cama, você fica. Se você estiver, esses dias nós estivemos aí orando e continuamos orando pela Euda, e a Euda comentando da falta de apetite, a falta de paladar, a falta de alegria em comer. E aí você pode ter o teu prato predileto sendo servido, a melhor sobremesa, mas se a dor, se a doença diz assim, olha, não sente nada, você não sente, você não tem gosto, você não tem prazer com aquilo. Medo, dores, são instrutores bastante convincentes. A palavra de Deus nos traz algumas instruções, e às vezes a gente teima em não ouvi-las, em não obedecê-las. Mas quando vem uma situação como essa pandemia, a gente passa a prestar atenção. E eu queria hoje meditar na palavra de Deus com você, através de alguns personagens, sobre uma das lições que o Covid tem trazido para nós. Entre muitas coisas que nós temos nesse momento,
Uma das que a turma tem batido mais na tecla é a necessidade de cuidar da saúde, de ter uma imunidade boa. A chamada imunidade baixa, ela torna as pessoas mais propícias a cair no vírus. Nós temos uma quantidade grande de pessoas, mundo afora, que deram positivo no vírus, e uma quantidade pequena, 3%, 4% da população que, infelizmente, tem vindo a óbito. E desses que vêm a óbito, o que tem se percebido é que um percentual maior é daqueles que têm a sua imunidade baixa, ou porque já têm outras doenças, ou porque têm uma condição fisiológica e também uma condição emocional debilitada. E a palavra de Deus pode, querido, nos dar respostas para isso. E põe aí para a gente, Juliano, o primeiro e o segundo slide. Pesquisando alguma coisa sobre imunidade, nós temos algumas características. Como manter a nossa imunidade alta? Fala-se, por exemplo, em boa alimentação. É necessário ter uma alimentação equilibrada. É necessário ter uma vida alegre, uma vida sem estresse, uma vida de... Como que a gente poderia chamar? Essa vida de alegria, de felicidade, de... As pessoas dão um nome interessante, quem me ajuda aí, que eu não estou lembrando. Quando a gente fala de... de estima elevada, uma pessoa de boa estima, a alegria, a felicidade, a autoestima. Uma pessoa que tenha bons sonos, durma bem, tenha uma qualidade de sono bem cuidada. Uma pessoa que consuma boas vitaminas, que tenha um complexo vitaminário completo. E aqui uma coisa que me chamou muita atenção dos itens dessas vitaminas, a necessidade de ingerir quantidades adequadas de ômega 3. Anota isso aí, ômega 3. Beber muita água, ter bons hábitos de higiene, ter bons hábitos alimentares. Tudo isso permite nós termos uma imunidade melhor, nós temos uma condição física e emocional melhor. Querido, apesar do Covid-19, o coronavírus está gritando isso para nós hoje, e algumas pessoas agora saíram correndo atrás, e chega a ser patético, né? Porque dizem assim, olha, alho faz bem para o coronavírus, a pessoa vai e come 1 quilo de alho. Olha, cebola faz bem para o coronavírus, a pessoa vai e come 1 quilo de cebola. Olha, vitamina C é bom para prevenir, a pessoa vai e se entuxa de laranja, como se agora, no meio da crise, fosse possível você resolver alguma coisa que a vida inteira você não deu atenção. Queridos, nós precisamos dar atenção. E desses 8 itens que eu coloquei, teriam outros. Eu separei 4 aqui para nós meditarmos. E o primeiro diz respeito à boa alimentação. E o texto que vai aparecer para você aí é o texto de 1 Reis 19. A boa alimentação é sugerida para Elias. E o texto vai dizer assim: e o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, até o monte, até a presença de Deus. Querido, é necessário nós termos uma boa alimentação, e aqui estou falando não mais da alimentação necessariamente física, mas estou falando da alimentação espiritual, porque o caminho é longo. Nós temos uma promessa de irmos, de estarmos na presença de Deus, e nós cremos sim, que Jesus foi nos preparar um lugar, cremos que Ele virá para nos buscar. Mas até chegar esse momento, nós temos uma longa caminhada. E a pergunta é a seguinte: você tem se alimentado suficientemente bem para seguir, para chegar ao destino? O anjo toca em Elias e diz: Elias, levanta e come, porque a tua jornada é grande. Queridos, nós temos passado por momentos de dificuldade, dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades relacionais, dificuldades familiares. Você se preparou para este momento? Você se preparou na palavra de Deus? O texto vai dizer assim: levanta,
come e segue, porque a jornada é longa. E querido, a jornada não está acabando também agora não. Nós ainda temos uma longa caminhada para testemunhar das obras da grandeza e das maravilhas de Deus. Ao mesmo tempo que você precisa cuidar do seu corpo, para ter uma vida longa, uma vida saudável, para chegar a uma idade avançada, com sabedoria, é necessário também você cuidar da sua alimentação espiritual. Como é que você tem se alimentado? Como é que você tem cuidado da sua alimentação física, mas principalmente da sua alimentação espiritual? Você se preparou para essa jornada, para este momento? Se não se preparou, filho, você tem que correr atrás, porque nós estamos vivendo num momento que não tem uma expectativa de ter uma mudança radical, aquela normalidade, se é que o que nós vivíamos era normal, aquela normalidade talvez não volte mais. Em 2013 foi feita uma pesquisa por uma universidade americana, Universidade de Colômbia, e naquela ocasião identificaram cerca de 320 mil vírus. Vou repetir, 320 mil vírus foram identificados. Biólogos, bioquímicos, pesquisadores da área. Entre esses 320 mil vírus, 70% deles eram transmitidos por animais. 70% dos 320 transmitidos aí por animais, cerca de 210, 220 e poucos mil vírus transmitidos por animais. Muitos desses animais são consumidos pelos seres humanos. Um deles é o morcego. E o morcego, um morcego em especial, chamado de morcego gigante, que aparece aí no mundo asiático, até se tem algum tipo de suspeita, algum tipo de ideias de que o próprio Covid-19 tenha vindo do morcego, mas esse morcego em especial, aquele que foi citado na pesquisa, o Pteropus gigantus, ou algo parecido com isso, ele sozinho transmite 55 vírus nocivos ao ser humano, maléficos. Um deles, que foi catalogado, estudado, ele traz um nível de inchaço na cabeça, ao ponto de trazer às pessoas perda de memória, incapacidades motoras, por conta de uma reação que ele traz direto no cérebro. Quando a gente fala de vírus, tem muitos, né? Agora está na moda, o Covid-19, mas a gente lembra do HIV, a gente lembra do ébola e tantos outros. Queridos, 70% são transmitidos por animais, que são consumidos pelos seres humanos. Aquilo que nós nos alimentamos, não apenas nos sustenta, também pode nos ferir e pode nos matar. E eu quero voltar de novo para a questão de como tem sido a sua alimentação espiritual. Do que você tem se alimentado? Eu coloquei aí 3 situações que vão aparecer na tela para você, 3 tipos de alimentação. A alimentação contaminada, a alimentação subnutrida, ou a subalimentação, e a miséria, a ausência completa de alimento. Querido, quando nós pensamos em alimentação, nós estamos falando da palavra de Deus, e o próprio Senhor Jesus, quando estava sendo interpelado pelos que estavam desejosos apenas da comida que o próprio Cristo multiplicar, o pão, o peixe, Jesus vai dizer assim: olha, trabalhem pela comida que não perece, trabalhe pela comida eterna. Quando o Senhor Jesus conversa com a mulher samaritana, ele vai dizer a respeito da água da vida, que quem bebe dela não tem mais sede. Quando o Senhor Jesus, ele é tentado pelo próprio diabo, ele diz que nem só do pão viverá o homem. É necessário nos alimentarmos profundamente da palavra de Deus. E quando a gente pensa numa alimentação ruim, quando a gente pensa numa alimentação contaminada, uma alimentação impura, uma alimentação que não cumpriu todos os propósitos de higiene para que nós pudéssemos consumir, na minha cabeça vem a história de Daniel. E quando Daniel estava no reino da Babilônia, e a Babilônia representa
tudo de que vai contra a palavra de Deus. A Babilônia era uma cidade, existia um povo, tem uma história dentro da geografia, etc. e tal, mas a Babilônia tem uma representatividade. E a Babilônia representa o anticulto ao Deus verdadeiro. E quando Daniel estava nesse local, longe do seu pai, longe da sua mãe, longe do sacerdote, longe do templo, longe da sua religião, Daniel decide não comer daquela comida. Daniel decide não se contaminar. Queridos, será que nesse tempo, antes do Covid, você não estava procurando comidas muito exóticas? E eu estou falando de novo a respeito da palavra de Deus. E você procurando outras experiências, você procurando outras revelações, você procurando outras questões e deixou de se alimentar do arroz com feijão sólido da palavra de Deus. A gente tem visto até com certo nível de tristeza. Ao mesmo tempo, o Chico ministrou aqui e eu concordo com isso, está muito no meu coração. A gente tem visto uma igreja ativa, uma igreja relevante, uma igreja atuante, uma igreja que tem atendido as famílias, que tem socorrido os seus, que tem socorrido aqueles que estão no entorno. A igreja do 15 tem cumprido um propósito. Louva a Deus pela sua vida. Hoje, de novo, aqui no horário do culto, no horário do ensaio, pessoas vieram para cá, entregar o seu quilo, entregar a sua oferta. Irmãos que estão doando cestas direto para algumas famílias, outros que estão trazendo o quilo para cá para que a gente possa distribuir. E o alimento, esse alimento material, ele tem chegado na vida daqueles que são mais carentes. E a gente multiplicou a nossa capacidade de atendimento e as pessoas têm sido assistidas e nós louvamos a Deus por isso. Ainda há grupos dentro da igreja, fora a ação, vamos dizer assim, organizada da igreja, nós temos grupos de irmãos, aí tem jovens ajudando jovens, temos casais, famílias ajudando famílias, homens, mulheres, e nós louvamos a Deus também por isso. Mas querido, para ter esse tipo de coração, precisa estar alicerçado num alimento muito sólido. A Daniel foi oferecido um alimento exótico, foi oferecido um alimento outro, ele disse, não, eu não preciso disso, o que eu preciso é da firmeza, da constância, do poder, da sustentação da palavra de Deus. E o texto vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar. Querido, será que você entrou nesse período de isolamento, contaminado, e não pelo Covid, mas por alimentos fantasiosos, espiritualmente falando? Além do alimento contaminado, a gente tem uma situação de subalimentação. O pior religioso é aquele que não tem, de fato e de direito, conhecimento e a fé na sua crença, na sua religião. Isso em todas as religiões. A pessoa que diz que é católico, que é evangélico, que é muçulmano, que é budista, que é espírita, mas ela não é de fato. Ela não comunga, ela não se dedica, ela não conhece a fé. Ela sempre vai ser prejudicial. O cristão, que é meia boca, o evangélico, que é meia boca, aquele que não se entrega, aquele que não se alimenta profundamente da palavra, aquele que não tem conhecimento pleno, vem na igreja periodicamente, dominicalmente, mas não conhece da palavra de Deus, ele faz mais mal do que aquele que está completamente no mundo. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Olhando para a igreja de Laodiceia, ele vai dizer assim, quem dera fosse quente, ou quem dera fosse frio, porque não é nem uma coisa e nem outra, porque você é morno e estou a ponto de vomitar-te. É uma imagem repulsiva. Imagina o Deus poderoso com ânsia de vômito. Querido, ou você está completamente alimentado pela palavra de Deus ou não. Não dá para você estar com um prato meio quente e meio frio. Não dá para você estar misturando
aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é puro, com aquilo que é desagradável. E nós temos esse exemplo ruim na vida de Adão e Eva. Ouviram a palavra do Deus verdadeiro, ouviram a palavra do Deus genuíno, ouviram diretamente de Deus, sem intérprete, sem mediadores, sem pregadores, direto de Deus. Mas quando a serpente chega e põe em dúvida, e diz assim, não foi isto que Deus falou, eles se confundem, porque não têm firmeza, e se permitem estar num prato dúbio, num prato duvidoso. E o que dizer daqueles que estão em completa miséria? Tanto aqueles que estão em completa miséria lá fora, as pessoas que estão na rua, que sempre dependeram da esmola, sempre dependeram da caridade, da misericórdia, daqueles que passam para trabalhar, para estudar, e com a diminuição do volume de pessoas na rua, essas pessoas ainda ficaram assistidas do que já eram. O que dizer desses? O que dizer daqueles, queridos, que estavam na época de Jesus? A turma de Cafarnaum, a turma do entorno da Galileia, a turma de Jerusalém, que tinham um alimento genuíno, o pão da vida, e em dado momento, quando tinham que escolher, escolheram Barrabás. O texto bíblico fala que Jesus multiplicou pães a uma pequena multidão. Alguns entendem que em 5.000 homens, era uma contagem que você poderia multiplicar pelo menos por 5 ou por 6, para contabilizar as mulheres e as crianças. Então, quando Jesus multiplica o pão e o peixe, ou os pães e peixes, se multiplicarmos por 5, 25.000, por 6, 30.000 pessoas. Quantos desses que se alimentaram dos pães e dos peixes? Quantos desses estavam lá na crucificação, declarando, crucifica e solta Barrabás? Tinham completo acesso ao alimento verdadeiro, ao alimento genuíno, mas se permitiram passar fome. Querido, você sempre teve acesso a uma igreja aberta, você sempre teve a oportunidade de estar cultuando, mas você escolheu comer comidas exóticas, fazer experiências de outros sabores, quando na verdade, o que eu e você precisamos é do alimento da palavra de Deus. Quando Pedro, depois que Jesus multiplica os pães e expulsa da presença deles os falsos discípulos, aqueles que estavam atrás apenas do pão, Jesus vai dizer aos seus discípulos, e vocês também não vão embora? E Pedro vai dizer, para onde, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Querido, a jornada de Elias era uma jornada longa. Elias ia caminhar 40 dias, 40 noites, e Jesus disse assim, levanta, come. Querido, você é jovem, a tua jornada lá na faculdade é longa, muitos serão os desafios. Você é adolescente, a tua jornada no bairro, no meio da vizinhança, você marido, você é mulher, a tua jornada familiar, a tua jornada conjugal, a jornada é longa, você precisa se alimentar muito bem da palavra de Deus, e estar alicerçado, e estar completamente alimentado, instruído na palavra de Deus, para que você chegue até o final, e possa dizer como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Querido, não fique pelo meio do caminho por inanição, não fique no meio do caminho por desnutrição, não fique no meio do caminho por fome. Uma das coisas que o Covid-19 nos ensina, é que para termos uma imunidade boa, nós devemos nos alimentar bem, alimente-se bem da palavra de Deus. A segunda dica para a imunidade estar bem cuidado, estar coerente, para nós termos a nossa saúde relativamente equilibrada, é o sono. E já está aparecendo aí para você o bom sono do personagem Daniel. E o texto escolhido é Daniel capítulo 6. E o texto vai dizer assim, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, lançaram-no na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o rei se dirigiu para o seu palácio,
passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e com pressa foi à cova dos leões. Querido, nada mais reparador, nada mais restaurador do que uma boa noite de sono. Dormir bem é algo necessário. O nosso corpo, o nosso organismo, ele tem um sistema orgânico que precisa do tempo do sono para a restauração. Se você tem aí diversos aparelhos tecnológicos, você sabe, se você deixar uma televisão durante muito tempo ligada com a mesma imagem, ela vai trazer problema, talvez ela queime, talvez ela fique com a borda da sua tela carregando aquelas imagens, porque ela cansou literalmente de ficar com a mesma imagem. Se você tem um aparelho celular e você fica usando ele constantemente, você não dá o tempo do descanso, a vida útil dele é menor. Se você pegar uma máquina de lavar e deixar ela constantemente lavando, e não tiver o período da interrupção, ela também vai queimar. Os sistemas precisam de reparo, os sistemas precisam de tempo de descanso, nós também. Querido, nada melhor do que uma boa noite de sono. O sono do descanso, o sono do justo. Você saber que você passou um dia na presença de Deus, e você deitar e descansar, aquilo vai restaurar, aquilo vai te trazer alegria, aquilo vai te trazer força. E aí, o personagem do sono aqui, nós temos dois, né? O rei, que não dorme, porque ele estava preocupado com Daniel. E Daniel estava fazendo o que na cova dos leões? Daniel estava dormindo quentinho, Daniel estava de boas, tranquilo. A cova dos leões podia até ser escura e fria, mas Daniel estava muito bem cuidado. Até os leões, querido, presta atenção, até os leões. Pensa o seguinte, a cova dos leões era um lugar que era deixado animais muito maltratados, famintos, absurdamente ali com maus tratos, para quando o prisioneiro fosse lançado, os leões não pensassem duas vezes, já atacassem. Só que naquele momento, quando abriu a cova e os leões viram a luz, não foi a luz simplesmente do dia, foi a luz do Deus que protegia Daniel. E quando Daniel desceu a cova, Deus decretou jejum, falou, agora é jejum geral. E os leões devem ter ficado meio bolados com Deus, né? Pô, Senhor, a gente está esperando há tanto tempo. E Deus colocou eles em jejum. Eu fico imaginando Daniel, era um camarada de oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. A pessoa que tem a pegada de oração, também normalmente tem a disciplina do jejum. A pessoa ora, a pessoa jejua. Então, Daniel não devia ser um camarada assim mais fortinho, mais gordinho, não devia ter tanta carne sobrando. Tem uns irmãos aqui que não vai dar para filmar, senão eu ia dar alguns exemplos aqui para você que está assistindo. Mas pensa aí, Daniel é aquele personagem mais magrinho, aquele personagem de oração, aquele personagem de jejum. Os leões oram e falam, pô Senhor, tantos dias aí sem comer nada, e o Senhor manda isso, e Deus fala, calma querido, calma, cuida de Daniel para mim. Daniel dorme, o rei fica acordado. O rei fica acordado, só que o rei diz assim, Daniel, o teu Deus te livrará. O rei não tinha fé, mas o rei reconhecia a fé de Daniel. Pois bem, no dia seguinte, Daniel acorda tranquilo, o rei não dormiu, porque o rei estava angustiado. E os leões, querido? Os leões se deram bem nessa. Comer Daniel não ia ter muita vantagem, né? Oração, jejum, magrinho, já meio tiozinho. Quando Daniel foi liberto, os traidores, os falsos, foram lançados. E normalmente gente traída, normalmente é gente preguiçosa, é gente que não faz nada, é gente mais gorda, paradona, né? E aí foi não somente os traidores, como foi toda a família dele. Os leões se deram bem pra caramba, porque aguardaram uma noite de jejum, foram privilegiados. Querido, aquele que descansa no Senhor, aquele que descansa no Senhor, ele é privilegiado. Você precisa, para ter uma imunidade alta, lições do Covid, imunidade alta.
você precisa ter rotina boa de sono. Não dá para viver a vida inteira trabalhando demais, estudando demais na internet, no videogame, e você tem uma qualidade de sono diminuída. Isso vai fazer mal no presente, e isso vai te cobrar um preço alto lá na frente. Nós precisamos cuidar do sono. Salmo de número 4, versículo 8, vai dizer o seguinte, Davi declara isso: em paz me deitarei, dormirei. Olha que coisa maravilhosa, querido. Em paz me deitarei, dormirei. Não vou ficar com insônia, não vou ficar preocupado, não vou ficar rolando na cama. Em paz me deitarei, em paz dormirei, porque o Senhor, o meu Deus, é quem me sustenta, é quem me faz habitar em segurança. Você precisa ter uma qualidade de sono. Mas aí você vai dizer, pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, a minha vida tem sido dificultosa, é a questão financeira, é a questão conjugal, é a questão familiar. Descansa no Senhor, querido. Descansa no Senhor. Ah, mas olha, eu tenho visto pessoas que não creem em Deus, que têm a vida assim, que têm a vida assado, querido. Salmo de número 37, não tenha invejas daquele que pratica a iniquidade, porque cedo eles irão como a erva, murcharão, cedo vão embora. Tu, porém, confia em Deus, habita na terra, alimenta-te da verdade. Davi dormia em paz, não é porque Davi não tinha guerras, não é porque Davi não tinha problemas, não é porque Davi não passava por dificuldades. Davi dormia em paz, porque o Senhor era o pastor de Davi, e ele sabia que nada lhe faltaria. Mas, querido, uma outra coisa do sono, o sono também tem uma quantidade, e às vezes a gente erra, né? Então, a criança precisa dormir um X, o adolescente precisa dormir uma quantidade, o adulto uma quantidade, é diferente. Às vezes, dentro das faixas etárias, um precisa dormir 10 horas, outro 8 horas, outro 6 horas. Mas em todos os casos, nós precisamos levantar. E o texto de Isaías, capítulo 52, vai dizer assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te de roupas formosas. No Novo Testamento, Paulo vai dizer assim: desperta tu que dormes. Está na hora de nós resplandecermos a glória do Senhor. Desperta, querido, desperta. Você que estava meio sonolento, meio que vacilante, o Covid chegou também para despertar a igreja do Senhor, para que nós voltemos para a nossa casa, evangelizemos a nossa casa, abençoemos a nossa casa, brilhemos na nossa casa. Está na hora da gente despertar, ir para a África, ir para a Ásia, ir para a América Central. Não, querido, vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu casamento, vai cuidar dos seus filhos, vai levar o evangelho de luz, de brilho, de glória, para dentro do seu lar. Querido, o sono é um poderoso restaurador. Nós precisamos dormir bem. Você está tendo dificuldade? Primeira coisa, querido, desliga a televisão. Para de ouvir tanta tranqueira que você tem ouvido. Segunda coisa, confia. Pastor, mas se eu dormir, se eu descansar, quem vai fazer por mim? Ah, querido, nunca foi o teu braço forte, nunca foi a tua mão, sempre foi o cuidado do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, no Salmo de número 121, que quem não dorme, quem vigia por nós, é o guarda de Israel. Ele não vigia, ele não dorme, ele está vigilante. Mas ele diz que nós podemos descansar, porque aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, enquanto descansam no Senhor. Querido, não é hora de você viver na cidade alerta, é hora de você viver na cidade de Salém, na cidade do Rei da Paz e no Rei da Justiça, porque ali quem guarda essa cidade é o guarda de Israel. Uma outra característica que o Covid nos ensina aí sobre o cuidado com a saúde, a manutenção de uma boa imunidade, é a vida alegre, a vida festiva, a vida feliz. E o personagem escolhido, vai aparecer aí para você o texto, o personagem é Paulo. E o texto diz assim: alegrai-vos
Me ajudem aí os irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo. Alegrai-vos. Querido, a alegria do servo de Deus não é a alegria do alienado. Não é a alegria do alienado. A pessoa diz assim, olha, nós não temos motivos para estarmos alegres. Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma crise mundial, estamos vivendo uma crise de desemprego, nós estamos isso, nós estamos aquilo, não temos motivo para estar alegre. Calma, querido, calma. Não é isso. Nós não temos a alegria como dos alienados, daqueles que não entendem ou que negam aquilo que está acontecendo. A gente não vive assim. Olha, o crente é alienado, ele vive uma vida como se não tivesse acontecendo nada. Não é isso. A gente vive uma vida sabendo do que está acontecendo, mas sabendo que há um Deus acima de todas as coisas. A gente não é tolo, a gente não vive a alegria como do bobo da corte, que fica rindo para agradar os poderosos, para agradar políticos, para estar em concordância com aqueles que não têm compromisso com a verdade. A gente não é tolo, a gente não é bobo, a gente não é alienado. Nós somos alegres, porque Cristo Jesus está conosco. É bem diferente, querido. É bem diferente. Dizem que quem ri por último, numa versão, é quem ri melhor. Outra versão vai dizer que quem ri por último é porque não entendeu a piada. Queridos, nós não rimos só por último, a gente ri no meio do caminho, porque Cristo está conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Queridos, a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. O que nos fortalece? Nós estamos aguardando, nós oramos a Deus, a gente sabe da competência do homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente sabe do nível de inteligência que Deus dá ao homem. Em algum momento, em nome de Jesus, a vacina vai ser descoberta. Nós vamos ficar mais alegres, menos alegres. Só lá que teremos alegria? Não, querido, nós temos alegria também em passar pelo deserto. Porque no deserto, a gente vê o pão caindo do céu. No deserto, a gente vê a nuvem de glória. No deserto, a gente vê a coluna de fogo. No deserto, a gente vê Deus nos dando grandes vitórias. A gente não se alegra só em chegar à terra prometida. A gente se alegra a viagem inteira. Porque o nosso horizonte é Cristo Jesus, o Senhor. Queridos, quando a gente pensa nessa questão, da boa imunidade, da boa saúde, essa história de rir, de novo, o crente não ri à toa, o crente não está rindo como um tolo ou como um alienado. Nós somos alegres porque Cristo Jesus está conosco. Nós somos alegres porque sim, temos certeza da vida eterna. Se o Covid chegar em nós, ou bater na nossa casa, na nossa família, nós lutaremos contra, nós oraremos, mas se alguém for recolhido, será recolhido pelo Senhor, e não pelo Covid, porque as nossas vidas estão escritas no livro sagrado de Deus, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, não nas estatísticas das pessoas. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, vai dizer assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas sim, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Os discípulos voltaram bombando: olha, Senhor, nós saímos no teu nome, expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós fizemos isso, aquilo, querendo impressionar Jesus. Olha, fizemos um monte de coisa. Jesus, menos. Não é esse o motivo da alegria. O motivo maior da alegria é que os seus nomes estão escritos no livro dos céus. Querido, tenha alegria, apesar da dificuldade. Isso faz bem para a sua imunidade. Quando a gente fala de alegria, a medicina já há bastante tempo tem indicado o bom humor, tem indicado a alegria como um remédio literalmente terapêutico. Desde o chamado pai da medicina, Hipócrates, já tinha tratamento chamado de risoterapia,
Acho que, o Caio, você fez algum tipo de estágio lá, né? A gente tem alguns irmãos aqui na igreja que eu acho que fizeram esses estágios de risoterapia, mas deixa para a gente comentar outro dia. Querido, a grande verdade é que nós precisamos nos alegrar no Senhor. Tem um filme conhecido de um médico que inclusive esteve no Brasil uns anos atrás, eu anotei aqui o nome para colocar o nome correto, Hunter Dorothy Pat Adams. E o Pat Adams, ele, um médico que dentro da sua geração de estudo, entre os anos 70 e os anos 80, ele rompe com um formato de atuação médica, dizendo que a grande responsabilidade do médico não era tratar a doença, mas tratar o paciente. A doença deve ser tratada com frieza, o paciente deve ser tratado com alegria. E nós temos pessoas que fazem capelania hospitalar, temos os doutores da alegria. Queridos, precisamos nos alegrar. Mas a humanidade está doente. A gente tem tristeza com a doença, mas a gente se alegra, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A alegria do Senhor, não é a alegria de tolos, a alegria do Senhor é a nossa força. E para terminar a lição de hoje, daquilo que o Covid nos apresenta, essa necessidade do cuidado com a nossa imunidade, a necessidade do cuidado com o nosso organismo, o bem-estar, falamos aqui da alimentação, se alimente profundamente da palavra de Deus, falamos da necessidade do sono, descanse nos braços do Senhor, falamos da necessidade de uma vida alegre, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas uma coisa, quando eu estava ali pesquisando, me chamou a atenção, foi o tal do ômega 3, e eu fui pesquisar esse negócio, para entender um pouco, mas coloca aí esse slide para a gente, Juliano, do Jesus e o ômega 3, passa adiante, vai até o Jesus e o ômega 3, o texto vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Bendito Deus e Pai, o Deus que envia o Filho, bendito o Filho, bendito o Espírito Santo de Deus, o Deus que envia o Filho unigênito, o Filho que toma o nosso lugar, que morre a nossa morte, o Espírito Santo que habita em nós, que nos registra, que nos sela, que nos marca com a presença de Deus. E aí eu fui ver esse negócio aí do ômega 3, e eu não entendo absolutamente nada, né, de biologia ou de bioquímica, mas achei interessante. Duas informações foram muito interessantes na pesquisa aí do ômega 3. É um conjunto de ácidos graxos importantes para o ser humano. Beleza, até aí não entendi nada. Mas diz que o nosso corpo não produz ele. Olha que coisa interessante. Ele é importante, ele faz parte, nós necessitamos dele, para a nossa imunidade precisamos dele, mas nós não geramos, não produzimos ele. É necessário adquirir, ele vem de fora. O ômega 3 é necessário, ele tem a ver com a nossa imunidade, ele vai de alguma forma nos blindar, dar a imunização que nós precisamos, mas nós não geramos ele vem de fora. Querido, a ação de Deus nas nossas vidas é fantástica. E aí eu não estou falando só do ômega 3, mas estou falando do alfa e do ômega, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Estou falando do Deus triuno, aquele que nos fez, e nós temos a participação da triunidade lá na criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O evangelista, João capítulo 1, vai declarar que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus está lá no princípio, e nós temos o sopro de Deus, o sopro do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, para nos dar vida, fôlego e existência. Querido, o que nós somos por causa da presença do Trino Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 1, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus vai dizer em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Não está em nós. Você precisa se alimentar bem, não está em nós. Você precisa descansar, dormir bem, não está em nós. Você precisa se alegrar, também não está em nós. Esse atributo vem de fora. É necessário uma ação de Deus nas nossas vidas. Paulo vai dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Logo, daqui para frente, a ninguém conheçamos segundo a carne, a ninguém conheçamos segundo os fatores, o conhecimento, a história, a filosofia, a ciência humana. Daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, mesmo a Cristo. Se nós conhecemos segundo a carne, já não mais conheçamos assim, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o versículo 18 é fantástico. Tudo isso provém de Deus. Tudo provém de Deus. Querido, nós precisamos nos alimentar da palavra, sim. Pastor, não tenho conseguido ler a Bíblia. Essa semana a gente teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas, por telefone, por zap, e conversando com um dos homens de Deus, aqui da igreja, ele falou, pastor, estou com dificuldade, não tenho conseguido ler a Bíblia. Tudo isso provém de Deus. Aí conversando com a turma da saúde, algumas enfermeiras, alguns profissionais, pastor, está tão difícil. Eu chego em casa, eu fico preocupado com meus filhos, eu fico preocupado com meu marido. É um nível de estresse, ela não consegue descansar, não consegue o sono. Aí conversando com outro, olha, essa semana foram tantas pessoas que morreram, colegas nossos que trabalhavam com a gente estão internados, em estado grave. A pessoa não consegue ter alegria. E aí o texto vai dizer assim, olha, para ter uma boa imunidade, você precisa de ômega 3, querido. Nós precisamos da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. Não apenas o ômega, mas aquele que é o alfa também, aquele que tem toda a história nas suas mãos. Está difícil, querido, de se alimentar nesse tempo? Você precisava do abraço dos irmãos, você precisa estar junto, você precisava do culto. Não deixa isso te magoar. Nossa, eu sou menos cristão, a minha fé é menor, porque eu estou sentindo tanta falta de estar na igreja. Não, querido, nós temos sentido muita falta de estarmos perto uns dos outros. Não deixa o diabo mentir para você, dizer assim, olha, você é menos, tem gente aí que está bombando na Mentira, querido. Nós precisamos, tudo isso provém de Deus. Pastor, eu não tenho conseguido dormir. Muitos irmãos aqui da igreja são profissionais autônomos. As coisas estão completamente paradas. E não é que está parada hoje, a coisa já não estava bem antes. As pessoas não têm recursos guardados. Nós temos na nossa igreja muita gente dos pequenos negócios, das pequenas vendas. Querido, não perca o seu sono. Mas pastor, eu não consigo descansar. Tudo isso provém de Deus. Deus vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Está faltando alegria. Não consegue se alegrar. Querido, tudo isso provém de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Pedir para o pessoal que está acessando, para me ajudar. Você tem algum nome que você quer colocar nesse momento? De repente, o seu próprio nome. Você não tem conseguido ter esse sono reparador. Você não tem conseguido alegria. Pastor, eu não consigo. Eu estou preocupado com essa situação, estou preocupada com aquela situação. Você não tem conseguido descansar, nem se alegrar. Eu quero orar com você.